Fala pessoal, tudo bom? Evite essas 5 coisas que eu vou te dizer nesse vídeo se você quer se tornar um homem de sucesso. Nesse vídeo eu vou falar sobre minha experiência. Isso aqui não é uma regra, vocês não devem levar isso como uma regra. Essas são apenas coisas que eu fiz na minha vida que me ajudou e eu tenho certeza, se vocês aplicarem, irá ajudar na vida de vocês também. E a primeira que eu notei aqui vai ser a questão do álcool e drogas. Eu sempre tentei evitar isso na minha vida. Muitas pessoas nesse momento vão estar falando, ok, mas é claro, isso é um óbvio. Mas a gente tem que reparar que quando as pessoas estão numa idade mais jovem, elas não tendem a pensar dessa forma. O que que o jovem pensa? Opa, é droga, vai ser legal, o álcoolzinho ali, vai rolar aquela euforia toda ali, entendeu? Então, na minha experiência, eu gostaria de dizer para evitar. Por quê? Eu não estou dizendo que você tem que seguir como regra. Eu já passei por alguns momentos e no final, depois dessas experiências todas, eu acabei notando que a minha melhor assim opção foi ter evitado, ok? Já consumi álcool, especificamente quando eu era bem jovem ali, na fase da adolescência e tal. Já tive experiências com algumas drogas também, mas nada muito caótico, nada no próximo nível. Então eu gostaria de meio que guiar vocês nesse caminho, ok? Porque eu sempre tive um amigo ou uma amiga ali que sempre estava naquele conjunto ali de drogas e álcool, e essas pessoas, com o tempo, eu acabei até me afastando dela, porque eu percebi que não era minha praia, ok? Eu sempre fui uma pessoa mais focada em, mais tendo ali um foco de vida, mais tentando alcançar o próximo nível, e durante o tempo, esses amigos, eu tive esses amigos e percebi que esses amigos não seriam uma coisa boa para mim. Então, eu meio que fiz uma estratégia evasiva e acabei me afastando desses amigos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é para evitar o álcool e evitar as drogas, ok? E nessa ideia de evitar o álcool e as drogas, muitos de vocês podem estar pensando, caramba, mas vou cortar o álcool, vou cortar as drogas, sou jovem, e o que eu vou fazer? Eu posso te dar uma opção. Vai começar a fazer algum tipo de exercício físico, vai, vai engajar em, pode engajar em leitura de livros, coisas assim do tipo. Uma coisa melhor do que droga é conexão com pessoas, entendeu? Vai tentar fazer conexão com pessoas, vai tentar conhecer pessoas novas, vai fazer novas amizades, porque isso também pode te ajudar bastante na questão do network, ok? Porque network vai te levar para outro nível na vida e nos negócios também, porque o network, principalmente nos negócios, é muito importante. E é bom também lembrar que antes dos negócios, antes que você comece a fazer negócios, o network é o que vai te levar para fazer os negócios, ok? Porque durante a minha vida teve várias pessoas que estavam ali envolvidas em certas coisas que eu queria me envolver, e fazendo network com essas pessoas foi assim que eu consegui chegar lá, ok? Então o primeiro ponto é evite as drogas, evite o álcool. E o segundo ponto é evite festas e baladas, ok? Quem aí de vocês já passou noites virado, dias e noites virados na balada, na festa? Voltando ao primeiro ponto, alcoolizado e sob efeito de drogas, e você tá naquela euforia toda, e depois você acaba percebendo que aquilo não era muito bem o que você queria, aquilo não era muito bem, aquilo não te trouxe é, aquilo não te trouxe nenhum benefício. E eu lembro que algumas pessoas até falavam, caramba, nunca mais vou beber, nunca mais vou ir para esse tipo de festa. E a próxima oportunidade eles estavam lá. Para quê? Eu nunca consegui entender na minha cabeça para que eu iria passar noites e noites exaustivas,
sobre a influência de álcool e drogas para que eu, eu pudesse ser considerado o cool da turma, quando eu fosse considerado o cara legal na turma. Eu nunca vi esse ponto nunca entrou na minha cabeça e nunca vai entrar, ok? Então, pense muito nessa questão de baladas, nessa questão de festas, ok? Você tem que se socializar, você tem que ter o seu momento de lazer, mas aqui eu tô falando para aqueles que querem ser diferente, aqui eu tô falando para aqueles que querem chegar no próximo nível, aquelas pessoas que querem elevar por outro ponto, ok? Você tem uma opção na vida, você segue a manada ou você vai na direção oposta da manada, ok? Você tem essas opções, e entre essas você também tem várias opções, ok? Mas essa questão de opinião e a questão das coisas que eu vi que deu certo na vida de outras pessoas, ok? Então, meu conselho é evite festas, evite baladas, ok? Você pode investir esse tempo em coisas muito melhor. Pode investir o tempo dormindo também, ok? Porque dormir é muito importante. Depois de um tempo eu comecei a reparar o quanto que dormir é importante na minha vida e eu comecei a montar toda ali uma rotina para que eu pudesse ter uma noite de sono melhor, ok? Tem até um professor que eu escuto ele sempre, eu escuto o podcast dele, Dr. Huberman. Ele tem um podcast chamado Huberman Lab. Eu acho que ele é um professor em Stanford, me corrijam se eu estiver errado. E ele explica vários estudos sobre sono, e é muito importante, ok? Então, ao invés de ficar aí mudando, passando noites e noites aí em festa e balada, tenta investir no seu sono, ok? Tenta melhorar o seu sono, você vai ver como a sua vida vai melhorar de um nível para o outro, ok? E o terceiro ponto é evite de querer impressionar as outras pessoas. Isso acontece na vida de vários homens, né? Especialmente nos mais jovens, é aquele querer de impressionar as outras pessoas, ok? Você não tem obrigação de impressionar ninguém. E nesse jogo de querer impressionar as pessoas, é aí que você vai se ferrar. É aí que você acaba se ferrando bastante, ok? Porque, deixa eu te falar, vou te dar vários exemplos aqui. Se você estiver aí tentando impressionar outro cara, creio que a sua opção sexual seja homens, ok? Porque eu não tenho nenhum interesse em querer impressionar outro homem. E acredito que vocês também não tenham, ok? Mas isso aí se passa muito na mente de jovens, ok? Jovens que passam por esse processo. E se você tá aí querendo impressionar uma mulher e você acaba fazendo coisas estúpidas só por causa disso, deixa eu te falar, depois que a onda baixar, depois que a maré baixar, ela perceber que você não é aquele cara que você estava planejando ser, ela vai te deixar, ok? Então, só quero deixar isso aí em mente para você já possa abrir seus olhos, ok? Não tente impressionar uma mulher para que você consiga ali acabar engambelando ela uma noite ou duas, ok? Porque no final ela vai descobrir quem você realmente é. Então invista em você mesmo, se torne uma pessoa melhor. E essa questão de querer impressionar pode ser relacionada a problemas emocionais com famílias, pais e mães, ok? Às vezes a criança ali quando tá muito pequena ali, os pais não dão muita atenção, aí os pais não dão muita atenção e a criança acaba aí a criança acaba criando essa dependência de chamar atenção, de mostrar às pessoas, olha, eu quero ser o centro da atenção, sabe? Sabe aquelas crianças quando é pequenininha e senta no chão e esperninha as perninhas e quer chamar atenção? Aquilo pode ser um probleminha emocional, ok? Aí muitas pessoas crescem e fazem isso na vida adulta. Na vida adulta isso pode ser comprando roupa de marca, joias caras, e às vezes as joias nem é cara, às vezes as joias são falsificadas, mas a pessoa está ali vestindo para chamar atenção. E falando nisso, eu gostaria até de falar sobre questão de roupa de marca, esse tipo de coisa. Eu acho que quando eu estava ali em torno de uns 16 anos de idade, eu parei de usar roupa que tinha marca, estampa, todo esse tipo de coisa, porque para mim não fazia nenhum sentido. As únicas roupas de marca com estampa que eu tenho hoje é as que às vezes algum amigo ou colega me deu de presente ou algo do tipo. Eu não tenho nenhum interesse
de ter uma marca ali estampando ali, olha, olha aqui, eu tenho, olha a roupa que eu tenho, e esse tipo de coisa, ok? E voltando também, um exemplo para os homens jovens, querer ter carros de luxo, essas coisas desse tipo. Quando eu estava na high school, eu lembro que tinha vários caras ali que queriam impressionar. E teve então um rapazinho, ele pegou o carro do pai dele, tinha um Corvette, chegou na escola e achou que estava abafando e tal. O pai dele descobriu que o carro estava na escola e não tinha pedido permissão para pegar o carro nem nada. O pai dele foi lá, buscou ele na escola, fez o maior vexame e o garoto acabou saindo envergonhado. O garoto veio ali para fazer aquela loucura toda e acabou saindo envergonhado, ok? Então para com essa coisa de querer impressionar os outros, ok? A única pessoa que você tem que impressionar é você mesmo, ok? Faz o contrato com você mesmo. Melhore as coisas para você mesmo, ok? E outra coisa, todas as pessoas que às vezes você vê e às vezes você pode ver na rede social, tá ali mostrando aquela coisa toda, aquela luxúria, aquela riqueza, sempre tentando impressionar as pessoas. Primeiro que as pessoas às vezes têm um buraco muito grande por dentro do vazio do peito, e ela quer mostrar as coisas para os outros para tentar preencher esse vazio. E segundo, às vezes aquilo é só de fachada, ok? Aquilo ali é só uma forma de manipulação uma manipulação de visão das pessoas sobre elas, ok? Então fica em mente, ok? Não tente ficar impressionando as pessoas, ok? Não tente ser uma pessoa que você não é. E a quarta é evite a procrastinação. Para você que é um homem ou você que é uma mulher que quer se tornar uma pessoa de sucesso, eu não falo apenas sucesso financeiro. Eu falo sucesso em geral, um sucesso que você olha para si mesmo no espelho e fala, caramba, eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa que sou uma pessoa que conta com meus próprios objetivos. Quando eu prometo alguma coisa para mim mesmo, eu faço. E quando você olha no espelho e você é esse tipo de pessoa, você já está à frente de muitas pessoas na vida, ok? Então, tocando nesse ponto de procrastinação. Quem nunca, né? Vamos falar a verdade. Quem nunca deixou para amanhã e depois deixou para amanhã, e esse dia nunca chegou? Ah, vamos fazer no outro dia. Nesse dia, o dia nunca chega, ok? Aí, quando chega, eu não deixo nem chegar nesse ponto. Se às vezes eu acabar procrastinando alguma coisa 1 ou 2 dias, eu acabo conversando comigo mesmo. Ou a gente faz agora, ou a gente nunca faz. E eu olho o que é. Dependendo, faço, e dependendo, nunca mais vou fazer. Mas a maioria das vezes eu acabo fazendo, ok? Tem vários livros aí que vocês podem pesquisar que falam sobre a questão da procrastinação, ok? E procrastinação tá ali também relacionado ao cérebro, entendeu? Que o cérebro gosta de pegar uma dopamina barata, sabe? O cérebro gosta de ter acesso a uma dopamina barata ali, aonde que pode ter uma alta dose de dopamina com o mínimo de esforço possível, ok? E às vezes a tarefa que você vai fazer pode gerar muito menos dopamina do que você ficar ali rolando no Instagram, sabe? Ou em qualquer rede social que você tenha. Ou você ficar no joguinho, ou você ficar assistindo televisão, ou algo do tipo, ok? Falando de televisão, eu acho que eu já comentei em vídeos anteriores, ok? Uma coisa que você deveria cortar da sua vida é a televisão. Eu acho que já faz mais de 8 anos que eu não assisto televisão, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Mas voltando ao ponto, a sua mente vai estar ali sempre em busca da dopamina barata. Então, por isso que você tem que se policiar, ok? Você não é uma máquina, ok? Não é todo dia que você tá ali naquela potência toda ali, bora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos bater essa meta, ok? Ninguém é uma máquina. A gente também, da mesma forma que a gente precisa de dias, que a gente precisa dar aquele boost ali, tem dias que a gente precisa dar aquele relax, a gente precisa de relaxar, ok? Botar os pés para cima, respirar e relaxar. Ou aquele dia ali que você vai tirar para si mesmo. Às vezes você tem algum hobby ou algo do tipo. Às vezes você só quer meio que
não tem nenhuma responsabilidade naquele dia e quer meio que jogar o tempo fora, sabe? Então, como eu tô falando, ninguém é de ferro. Às vezes você quer tirar 1 ou 2 dias desse e também é importante, porque dessa forma você balanceia o seu sistema. Porque se você está sempre ali no full mode, ali no vamos, 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 uma hora você vai quebrar, cara. Uma hora você vai ter um burnout ou algo do tipo, ok? Vai ter muito estresse ali relacionado. Então, tem aquele balanço. E assim você consegue dar a volta ali na procrastinação, ok? Porque muitas vezes, se a pessoa ficar ali durante um bom tempo só naquele vamos, 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 e ela tem uma oportunidade de procrastinação, a mente percebe, opa, eu gostei desse negócio, esse negócio de procrastinação aí, dopamina barata, não precisa de fazer muito esforço, gostei desse negócio. Talvez eu vou mudar para isso, opa, eu vou transferir minhas energias do vamos, 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 e eu vou transferir para o, opa, procrastinação, vamos procrastinar. E aí a pessoa acaba entrando naquele looping de procrastinação e ela vai ter que acabar quebrando aquele looping de procrastinação, ok? Acho que tem esse livro aqui em cima, aqui, ó, O Poder do Hábito. Esse é um livro ótimo. Eu gostaria que todos vocês, se tiver oportunidade, leiam esse livro, ou escutem esse livro, ou apenas, talvez, vejam o summary, o sumário deste livro, para que você possa ter ideia, a questão do hábito, como o hábito controla nossas vidas e como a gente se deixa levar pelo hábito, ok? Porque na verdade você controla o hábito, mas muitas das vezes você nem percebe que você mudou de posição e o hábito que está te controlando, ok? Então, vamos prestar atenção na procrastinação, ok? Todo mundo procrastina, isso é uma coisa do ser humano. Eu procrastino, você do outro lado da telinha aí procrastina, todos nós procrastinamos, ok? Mas, se a gente se autopoliciar, se a gente prestar atenção e se a gente decidir mudar as coisas para que dessa forma a gente chegue no outro nível que a gente quer chegar, é muito importante, ok? Então, o quinto tópico que eu gostaria de falar para vocês é evitar pessoas negativas. Você deve estar se perguntando, por que eu devo evitar pessoas negativas? Que eu já expliquei para vocês sobre a questão do network. O network vai te levar para vários caminhos na sua vida. Se você tem pessoas que são boas, eles vão te levar para um network bom e dali você vai plantar vários frutos e vai sair vários frutos, ok? E se você tem pessoas negativas, é claro que uma vez ou outra pode sair alguma coisa boa ali, mas a maioria vai ser negativas, ok? Então, cuide do seu círculo de pessoas que você está, ok? Eu acho que uma coisa que todos nós temos em comum é que se a gente fica em volta das pessoas negativas, eu acho que todos vocês, me conta aqui nos comentários aqui, todos vocês que ficam em volta de uma pessoa negativa, a sua energia abaixa da forma ali, é grande. Teve uma época que eu trabalhei num local e as pessoas lá eram muito negativas. Eu tava ali naquela exposição toda e depois de um tempo eu comecei a ter distância dessas pessoas, porque aquele campo energético daquelas pessoas me acabava me trazendo para baixo. Chegava ali pela manhã, alegre, satisfeito com a vida, e dali eu começava a escutar aquelas pessoas falando coisas ruins da vida. As pessoas que só falam de doenças, as pessoas que só falam de problemas financeiros, pessoas que só falam do prazer imediato, entendeu? Que querem só saber do agora, mas não estão pensando no futuro. Isso vai trazendo uma energia muito ruim para qualquer relação, sabe? Então, presta atenção nas pessoas que estão em volta de você, e principalmente as pessoas negativas, ok? Infelizmente, pode ser um familiar seu, você vai ter que arrumar uma forma de manejar ali em volta, instalar um bloqueio dessas pessoas na sua cabeça, ok? Vai ter que bloquear as coisas que essas pessoas falam para você, porque eu entendo, às vezes é um familiar, às vezes é um ente querido que está ali bem próximo de você, que você tem que conviver o dia a dia, mas tenta bloquear a influência, o nível de influência que essa pessoa tem sobre você, ok? Tenta bloquear isso
para que dessa forma você não acabe se tornando uma pessoa negativa o tanto quanto essa pessoa. Então, vamos prestar atenção no nosso círculo, as pessoas que estão em volta da gente, ok? Porque a energia deles pode contaminar. Se eu não me engano, tem um estudo que mostra que a gente, como ser humano, a gente emana energia. E eu acho que no rádio de 6 a 7 metros, a gente tá ali emanando aquela energia, ok? Então, às vezes você está trabalhando num lugar e tem uma pessoa ali perto de você e às vezes aquela energia daquela pessoa tá te puxando para baixo, sabe? Aquela pessoa ali que é bem negativa e acaba até te atrapalhando na sua vida, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi as 5 coisas que você deve evitar se você quer se tornar uma pessoa de sucesso na vida, ok? Muito obrigado a vocês e vejo vocês no próximo vídeo.